partindo do contexto sobre a vocação, o chamado específico do apóstolo do gentil, conhecido como Paulo, que ele é o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro que se encontra em ordem cronológica. O apóstolo Paulo, que foi predestinado pelo Espírito Santo na sua segunda viagem missionária, na promoção de propagar, anunciar e causar uma revolução do Evangelho de Cristo em uma das cidades que fazia parte da Grécia, conhecido como a grande metrópolis, Corinto, que era a capital de Acaia. Portanto, havia uma grande popularidade nesta cidade. O apóstolo que não se limitava a descortinar a verdade de Deus. No livro de Atos, no capítulo 18, a partir do versículo 9, enquanto ele pregava de maneira incansavelmente, aprove ao Senhor Jesus de abrir a tua visão. E o Senhor falando com ele para que pudesse encorajar, dizendo: não temas, não te cale, continue pregando, anunciando, porque eu estou contigo e eu tenho muita gente nesta cidade e ninguém vai lhe fazer o mal. E aqui agora ele tem a predisposição de aproximadamente 1 ano e 6 meses pregando o Evangelho. E todos quantos, na verdade, teve a oportunidade de ouvir a exclamação da mensagem do Senhor, era convencido, era liberto, era transformado pelo poder genuíno do Evangelho da graça de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo, amados queridos irmãos, depois que plantou a igreja, estabeleceu a igreja, ela ganhou promoção naquela localidade, que tornou-se um grande avivamento, porque o Senhor abriu as comportas celestiais e muitos que eram convertidos pela mensagem eram batizados, autenticados, revestidos da plenitude do Espírito Santo. Portanto, não era fácil também ter uma vida de renúncia, uma boa conduta naquela cidade, porque enquanto a igreja ela crescia também os problemas. Chegou a um determinado tempo em que alguns crentes estavam dando sinais de fraqueza pelas influências de alguns que julgavam-se intelectual, porque havia muitos filósofos naquela época. Portanto, amados queridos irmãos, e Paulo que tinha uma apreço, uma preocupação para com os crentes, ele aqui, quando estava limitado de se locomover aquela grande cidade, para que pudesse exortar, para que pudesse trazer a tua personalidade, as veracidades da palavra de Deus, para que os crentes pudessem ter uma desenvoltura espiritual. Então ele enviava carta, e é verdade que havia muito que precisava de um suporte, de paz espiritual, para que o diabo não viesse encontrar nenhuma lacuna, nenhuma brecha para invadir a privacidade do santo que ali adorava ao Senhor. Enquanto Paulo ele encontrava em Éfeso, logo ele foi recepcionado por uma delegação de crente que veio de Corinto trazendo notícia, dizendo: Paulo, a maioria de muitos crentes na verdade não estão trazendo a doutrina que você a ensinou. Muitos na verdade estão perdendo o equilíbrio espiritual, estão perdendo a conduta, a boa
passando, já não há o mesmo louvor, a mesma mensagem, porque o esfriamento invadiu na igreja. Ali agora se encontra a uma dissensão, a uma degradação, a uma discórdia, a uma superioridade. Como lemos partindo o contexto da carta, no capítulo 1 e no versículo 3 em diante, Paulo ele fala que ao santificado em Cristo que está em Corinto, Paulo ele começou passando com a consolação da igreja de Deus que estava em Corinto. Havia problema, mas era de Deus. Havia processo, mas era de Deus. Havia tribulação, mas era de Deus. Havia fraqueza espiritual, mas era de Deus. Então Paulo aqui, em caráter de urgência, ele vai elaborar esta carta trazendo exortação. Aí no capítulo 1, no versículo 7 está escrito: de maneira que não falta nenhum estrondo, perto está. Ou seja, a igreja era rica em dons espiritual. O que faltava era maturidade espiritual, porque não adianta ter o dom e não ter maturidade, e não ter discernimento, e não andar em concordância com os parâmetros do evangelho da graça de Deus. Então muito estava de maneira equivocadamente, muito estava procurando se justificar através dos dons espiritual. Mas a Bíblia vai dizer, o capítulo 1 de 1 Coríntios, e no versículo 11, eu fui informado da casa de glória, porque a casa de glória é uma casa espiritual. A casa de glória não abriu mão da doutrina. A casa de glória não aceitava dissensão, discórdia, maledicência, partidarismo, facção. Quem é espiritual não aceita coisa que não provém de Deus. Então os de glória, ele foi levar o relatório a Paulo. Ele está dizendo: Paulo, você é o fundador. Paulo, Deus te capacitou. Então você precisa resolver esse problema. Sabe por que, Paulo? Lá se encontra um grupo que diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefa e outro diz que é de Cristo. Então Paulo ele refuta dizendo: por acaso foi eu crucificado ou foi batizado em meu nome? Portanto, amado queridos irmãos, como Deus vai operar aonde há dissensão, como Deus ele vai manifestar tua glória aonde há divisão da igreja. Amado queridos, é de verdade que o Senhor por certo sempre levanta alguém, não é aquele que leva atrás, porque tem gente que assim gosta de se levantar contra o outro, já vai levar informação para o pastor, já vai o convideiro, já vai disparando. É porque ele não aceita aquilo que não é de Deus, não aceita divisão, não aceita discórdia, não aceita facção. Por quê? Porque nós sabemos que o maior não é Paulo, não é Apolo, não é Cefa. O maior é Cristo. Quem opera é Cristo. Quem revela é Cristo. Quem está no controle é Cristo. Quem vai arrebatar a igreja é Cristo. Quem presta a verdade e glorifica o nome do Senhor. Como Deus vai operar uma igreja onde está predominando o partidarismo? Estou sentindo a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer, amado queridos irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, a mensagem da cruz é loucura para o que perece, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Paulo está dizendo: